menina, de uma princesinha, de uma xodozinha. E quando a minha mãe engravidou, ele ficou todo empolgado, entusiasmado, expectativo que seria uma garota. Ele começou a colocar nomes, ver cor de quarto, roupinhas, tudo era pra princesinha do papai. Até que eles foram na ultrassonografia e deu o resultado que era um menino. O meu pai ficou com um semblante tão triste, assim, tão decepcionado. Ele tentava demonstrar felicidade, mas não conseguia. E aquilo incomodou minha mãe, aquilo entristeceu ela. Por quê? Porque a energia dele diminuiu, ele já não estava mais empolgado, entusiasmado. Às vezes ela falava que sim, ele concordava. Qualquer coisa dava, qualquer coisa tava bom, tal. Se você quiser fazer, pode fazer. Meio que ele não dava tanta importância assim para aquele menino. E a minha mãe foi ficando muito mal. Por quê? Porque ela sentia que o pai estava rejeitando a criança. E para uma mãe, isso é horrível, isso é um sentimento muito doloroso. Até que depois que meu irmão nasceu, pouco tempo depois, minha mãe engravidou de novo. E o meu pai e minha mãe já estavam brigando muito. Minha mãe nem queria ter engravidado. Uma menina, agora foi a menina e pum, deu uma menina. Que era eu, estava grávida de mim. E nisso meu pai fez tudo que ele deveria ter feito na gestação passada com meu irmão, fez pra mim. Ele começou a tratar ela bem, carinhoso, amoroso, comprava tudo, não deixava faltar nada, colocava ela no pedestal e colocava ela pra cima. E aquilo magoava ela. Até que eu nasci. Ela achava bom, mas magoava de saber que ele não teve o mesmo tratamento, era diferente. Até que eu nasci. E quando eu nasci, meu pai, eu comecei a crescer e o meu pai começou a ter um tratamento diferente. Muito, pro meu irmão era nada, pro meu irmão era pouco. E a minha mãe percebia aquilo e minha mãe começou a discutir com ele, eles começaram no colo. E minha mãe começou a sentir o quê? Que já que eu tinha todo o amor, carinho, atenção do meu pai e o meu pai rejeitava meu irmão, minha mãe começou a dar pro meu irmão amor, carinho, atenção que ela sempre deu, mas ela passou a me rejeitar. Meio que, já que você tem tudo do seu pai e ele rejeita seu irmão, então eu vou dar tudo pro seu irmão e rejeitar você. E vida que segue. Só que eu era criança, eu não entendia isso. E o meu pai e minha mãe acabaram se separando. E o meu irmão se refletia no meu irmão e meu irmão fazia comigo também. Então, por exemplo, meu irmão me batia, eu ia contar pra minha mãe não brigava com ele. Minha mãe meio que apoiava as atitudes dele. Então eu comecei a ser rejeitada por ela e por ele. E aquilo me magoava. Eu corria pro meu pai, contava tudo pro meu pai. Só que o meu pai já não tinha. Então eu comecei desde criança a me sentir sozinha dentro da minha casa. E eu vivia chorando, tentando entender por que minha mãe e o meu irmão não gostavam de mim. Eu não entendia. Até que quando eu fiz uns 10 anos de idade, o meu nível pra mim foi traumatizante. Depois que o meu pai morreu mesmo, aí é que a minha mãe começou a ser diferente comigo. Eu já comecei a ficar adolescente, pré-adolescente, adolescente. Comecei a ficar teimosa. Eu queria dar atenção pra minha mãe e dar amor pra ela, mas ela se negava a aceitar e se negava a me dar também. E eu ficava revoltada. Eu tentava fazer de tudo pra agradar o meu irmão, mas minha mãe falava desse jeito comigo. Então eu não tive assim nenhum apoio, nada, nenhum elogio, nada da minha mãe. Realmente rejeitada. Tudo de ruim era eu. Pra todo mundo, ela falava mal de mim pros parentes. Chegou a falar que eu bati nela, olha que doideira. E aí, beleza, eu acabei indo morar na casa de um amigo, homem meu da escola. Morava só ele e a mãe dele é uma senhora muito legal. E eu comecei a morar lá e comecei a ajudar ela na casa dela, a viver lá. Até que um dia, um amigo desse amigo que eu morava lá, ele me conheceu. A gente se conheceu, a gente começou a ficar olhando as coisas, sabe? A igreja pra falar mal de mim. Isso é o que mais dói assim na minha garganta. Então eu preferi abrir mão. Só quem tem rejeição de mãe sabe o que eu tô falando. Quanto dói e quanto é difícil. Eu sempre boa. Tem minha mãe também. Bom, eu engravidei de um boyzinho, um traste que eu tava pegando. Tava só pegando e engravidei. Quando ele descobriu que eu tava grávida, ele meteu o pé, não quis saber, não quis assumir e foi embora. Abandonou mesmo. Ficou tão decepcionado comigo. Nossa, minha filha, como é que pode? Mas enfim, eram nós duas. Na minha gestação, eu fiquei assim, muito diferente, tive problemas, então meu cabelo caiu muito, eu emagreci demais. E eu acabei fazendo amizade nesse meu período com uma menina que ela era assim, branquinha do cabelo loiro natural, cabelo liso, do óleo. E acabou que ela foi a pessoa que mais me ajudou. Tadinha, ela era linda. O que ela tinha de linda, ela tinha de necessitada, assim. Ela